Imagina você ser reprovado simplesmente porque você não consegue desenvolver um diagrama elétrico. Foi exatamente o que aconteceu com o André. Vamos dar uma olhadinha no que ele deixou aqui pra gente. Pessoal, estou iniciando na área e crescendo em conhecimento técnico, porém fui reprovado em uma prova justamente no diagrama elétrico. A questão era mais ou menos assim: ligar dois ventiladores exaustores depois de duas portas de segurança fossem fechadas. E o detalhe é que um seria ligado e após um tempo, um time, o outro também entraria em funcionamento. Ei, Diego, consegue me ajudar? Claro, né? A aluna aqui não fica sozinho. Fala, galera do Curso Circuito, beleza? Bom, hoje a gente vai desenvolver um projeto do zero com pensamento de lógica baseado aí no que aconteceu com o André nesse diagrama que ele precisou fazer, ele não conseguiu desenvolver. Eu sei que para muitas pessoas é algo que seria teoricamente básico, mas eu sei que no momento de uma entrevista a gente fica nervoso, algum gestor olhando, um supervisor, e você acaba não desenvolvendo. Mas se você parar para pensar, é exatamente o que acontece em campo. A diferença é que vai ter o gerente, o supervisor, o gestor e todo mundo à sua volta esperando você consertar aquela máquina, e você precisa desenvolver sem pensar na pressão psicológica que você está sofrendo naquele momento. Vamos lá? Então a gente vai criar do zero esse procedimento, beleza? Então de cara ele já me disse o que? Ele vai ligar dois exaustores. A pergunta é: como é que liga esse exaustor? Esse é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque quando você trabalha com projetos, você tem que entender o funcionamento de cada coisa que você está atuando, correto? Então, eu achei um manual aqui de um exaustor para a gente analisar o funcionamento do exaustor, para a gente conseguir elaborar essa lógica. É assim que funciona, tá? Você pega o componente e analisa ele para você ver como você vai ligar, certo? Então, baixei aqui o manual de um ventilador. Peguei aqui um exaustor qualquer para a gente dar uma olhada. E aqui está o esquema de ligação. E eu tenho todas as características deles aqui. E o que mais interessa para a gente, que é o que? A tensão de trabalho. Ele me diz aqui que ele pode trabalhar em 220 ou 127. Né? Então a diferença entre um modelo e outro, são três modelos aqui, é exatamente a velocidade e a potência de cada um. Certo? Mas a ligação em si vai ser a mesma, tá? Um exaustor que ele vai trabalhar ali com dois setupzinhos, certo? Aonde a gente vai fazer a interligação? Exatamente aqui, ó, no cabo azul, certo? Que vai ligar, um liga no exaustor e o outro vai para a caixa de ligação do próprio exaustor, certo? Então essa ligação aqui a gente não vai matar, ela vai existir. No entanto, eu preciso cortar essa ligação, no caso, para ligar. Esse carinha aqui, ele vai ficar ligado, né, no local. Eu não vou deixar de ter. Por quê? Eu necessito desse capacitor para poder ligar. Poderia eliminá-lo e fazer direto. Só que aí eu não vou ter, né, como fazer a alteração, caso eu queira trabalhar com a sua ventilação ou com o exaustor, certo? Então eu vou deixar ali a critério de quem vai estar trabalhando no local. Então a intenção é cortar a tensão para não existir mais nenhum tipo de tensão no local. Então vou trabalhar com essa ideia de funcionamento. Beleza? Então vou cortar no cabo azul. Qual vai ser a tensão de trabalho? Bom, eu vou imaginar aqui que seja um local que trabalhe aí com a tensão trifásica em 220, certo? Então, poderia sim ligar em 127 ou 220. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar e vou cortar os dois cabos. Por quê? Pensando numa futura manutenção, tá? Eu necessito tirar ali, né? E desligar completamente o meu circuito. Então eu não vou trabalhar com o neutro ali, fazendo o fechamento do exaustor diretamente, tá? Ou se fosse uma fase diretamente, e ter ali algum problema na minha manutenção. Foi o seguinte, vou desligar por completo. Quando eu desligar o circuito, desligar o disjuntor, eu sei que eu vou estar desligando completamente aquele circuito, certo? Então, vou trabalhar ali como se fosse com duas fases, né, do de 127, trabalhando com 220. No caso, se fosse uma rede 380, ia ser fase neutra ali, mas eu vou trabalhar com duas fases, fazendo o corte diretamente ali para finalizar esse circuito, beleza? Então, já sei o funcionamento do meu exaustor, tenho dois exaustores, agora vamos para a lógica. Vamos lá, a gente vai abrir o nosso simulador aqui, onde a gente vai iniciar o nosso processo. Como eu tenho
2 exaustores, eu vou colocar aqui 4 bornes, certo? Então, um par de bornes aqui vai ser para o exaustor 1, o outro par de bornes para o exaustor 2, certo? Então, a gente vai aqui agora para a gente vai comutar esses caras, certo? Eu vou utilizar aqui essas duas chaves, vai ser dois disjuntores, né? Porque eu tenho dois ventiladores, são dois circuitos diferentes. Concorda comigo? São dois circuitos diferentes, por mais que sejam ligados aqui juntos, certo? Então vamos chamar eles de Q1, né? Vou colocar aqui maiúsculo, Q1 e Q2. Vai trabalhar com as nomenclaturas corretas, beleza? Então em Q2 aqui dos meus exaustores. A nossa tensão de rede, beleza? Vou trabalhar aqui com duas fases, certo? Mas eu posso chamar um trifásico aqui para a gente trabalhar com ele. Vou chamar um trifásico aqui, tá? Certo? Só que eu vou puxar somente 3 fases de trabalho. Vou virar aqui para ficar legal, né? E a gente vai trabalhar exatamente, tá? Parar aqui, ó. Show de bola. Fazer a ligação como se fosse para outro local, né? Para não ficar exposto. Então, eu vou conseguir fazer um trabalho aqui, onde eu consigo literalmente, tá? Vou puxar um pouquinho aqui para cima, fazer com que ele tenha o funcionamento, né, em uma rede 220 trifásica e eu não tenha o problema, né, do fato de quando eu for fazer a minha manutenção. Tem que pensar na minha manutenção. Eu vou puxar daqui, não tem problema. O outro eu vou puxar o outro circuito aqui, ó. Show de bola, eu vou trabalhar ali, ainda balanceando ainda, né, a minha carga, certo? Então, beleza, já tem aqui a primeira parte do meu comando de força. Agora falta, né, a gente finalizar e entrar a parte do comando. Bom, já que eu tenho essa parte daqui, eu vou vir agora com o meu contator. Diego, um contator trifásico? Sim, a gente vai fazer um esquemazinho aqui para vocês verem como é que vai ser feita essa ligação, tá? Então, eu vou puxar meus cabos, certo? Um vai vir direto, vou fazer minha ligação. E o outro, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai descer, vai passar por aqui, vai retornar. Ele ficou aqui, ó. Opa, eu vou apagar aqui. Por quê? Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho um balanceamento, tá, na minha carga e também eu tenho que pensar na vida útil do meu contator, certo? Então sim, a gente pode e deve fazer isso. Eu não tenho um contator bifásico, né? Mas eu tenho como fazer essa ligação. Com certeza você deve ter visto já em alguns locais esse tipo de ligação, né? Quando se trata de um circuito bifásico, onde a gente faz um jampeamento, tá, do contador trifásico. Vou chamar esse cara aqui de K1, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos colocar esse carinha aqui, chamar ele de K2, certo? Beleza. Então, fazer da mesma maneira. Vou puxar aqui, ligo direto. Esse cara aqui desce e vamos fazer aqui o nosso jump por cima do contato, tá? Eu já vi muito isso aqui, ainda mais dentro da indústria, aqui tem direto, né? A gente faz e a gente consegue ter uma vida útil maior do contator. Beleza, já tem aqui a minha ligação de força, certo? É isso que eu preciso, ligar o disjuntor e fechar o contator, certo? Isso aqui vai ser a parte que vai trabalhar em cima do meu exaustor. Eu vou até aqui fechar, botar um quadradinho aqui. Vai ficar legalzinho aqui. Show. Ficou muito grande. Vou apagar ele aqui. Um pouquinho menor. Eu gostei. Copiar aqui. Beleza, esse cara vai ficar aqui. Esse cara vai ficar aqui. Vai ser os meus dois exaustores. Show de bola. Gostei.
Bom, tem aqui exaustor 1, exaustor 2. Agora vem a parte do funcionamento da lógica. O que eu preciso fazer? Ele me diz que eu preciso ligar esses dois exaustores, certo? Sendo que um vai ligar diretamente, o outro após um tempo. O detalhe é, eu tenho duas portas de segurança, certo? Duas portas de segurança. Esse é o detalhe. Pô, Diego, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com Pilze. Bom, se a gente pensar, tá? Num sistema trabalhando em cima da NR12, eu vou trabalhar com todo o sistema de segurança fechado. Mas a gente tem que pensar também no local. Beleza, eu posso trabalhar com um sistema simples, tendo a segurança que essas duas portas vão estar fechadas. Como não foi mencionado que eu tenho que resetar nem nada, eu vou fazer um sistema simples. Então tem que pensar o seguinte, vai fechar duas portas, eu necessito ter esse feedback que as portas estão fechadas. Como é que eu posso ter isso? Com sensores. Como eu estou trabalhando com uma rede, eu tenho que pensar em toda a situação. Não foi mencionado tensão, trabalho desse comando, não foi mencionado nada. Eu preciso que ele seja funcional, certo? A gente vai literalmente sendo básico, sendo funcional. Ah, Diego, tem que ser em 24 volts, tem que ser isso, tem que ser... Isso aí vai depender do enunciado. Ou literalmente do projeto, certo? Então, a grosso modo, certo? A gente vai trabalhar conforme o que foi solicitado. Então, o que foi pedido é ligar esses dois exaustores depois que fechar as portas. Então, eu vou pensar no seguinte, que tipo de sensor, tá? Eu consigo trabalhar com uma tensão nos seus contatos que seja superior ali a 24 volts. Uma fim de curso. Afinal, os seus contatos ali, ele consegue ter uma capacidade maior, né, de corrente, ou seja, de trabalho ali, certo? Maior do que um sensor, né? Sensor comum de indutivo, magnético. Então, eu consigo trabalhar somente ali com o contato, como se fosse um interruptor. Então, uma fim de curso seria a melhor solução. Ao fechar a porta, a fim de curso é acionada e me dá essa condição dizendo que está fechada a porta. Então, sabendo disso, né, eu vou colocar aqui, simplesmente, vou botar mais um disjuntorzinho aqui. Vai ser meu disjuntor de comando, certo? Eu não entendi, não, eu vou ter ali um disjuntor de comando. Mas, calma aqui. Vou trabalhar com esse comando. Né? Trabalhar também em 220, não tem problema não. Problema nenhum. Não foi mencionado que eu tenho que seguir a norma, né? Lembrando, vou trabalhar com quadro ali profissional, você tem que seguir a norma direitinho, certo? Mas vou trabalhar com comando 220, sem problema. O negócio é ser funcional. Não está pedindo para ser funcional? Então vamos ser funcional. Vou botar ele aqui. Vou aumentar esses carinhas para cá, tá? Porque agora eu vou trazer esse cara um pouquinho mais para cá, ó. Show de bola, né? Consegui aqui. Show. E vou trazer esse comando para cá, tá? Vou trabalhar com o comando em 220. Ah, Diego, mas o comando 220 não pode, é perigoso. Não pode. Na verdade, nem que não pode, a gente encontra. Vou trabalhar com essas duas fases aqui. Vou mudar um pouquinho. Show. Certo? Então, a gente vai trabalhar com o que tem, né? Olha, em quadros assim, você pode ter certeza que você encontra em diversos locais com tensão de comando em 220, tá? Não vai pensando que só porque tem uma norma, NR12, que fala que tem que ser em 24, que você vai encontrar todos os 4 com 24 volts. Antes de qualquer intervenção, faça o teste com multímetro, tá? Verifique, porque você vai encontrar até indústrias de grande porte multinacional com comando em 220 volts, tá? Então, tem que prestar muita atenção nisso. A gente vai trabalhar com 220 para ser funcional e ser mais rápido, certo? Então, sabendo disso, vamos continuar aqui. A gente sabe que um é o ponto comum, vamos jogar lá direto lá para baixo, certo? Então aqui eu tenho duas contatoras. Vou trabalhar com as bobinas aqui. Quem são essas contatoras? K1, né? E K2. K1 e K2 aqui dos meus dois exaustores, certo? Pensando também na questão de segurança, eu posso colocar aqui uma botura de emergência, tá? Chamar de S0. Só para ter uma botura de emergência, caso eu precise, tá? Na realidade, eu estou fazendo ali um comando para ligar o exaustor, tá? Não estou ligando máquina, mas coloquei uma botura de emergência caso eu precise desligar, tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente consegue fazer. Só que
Agora, fora isso, não tem contato de selo, não tem nada disso. O que eu preciso é ligar esses exaustores. Então, eu vou trabalhar em cima dessa lógica e vou trazer aqui as nossas fim de curso, certo? A minha fim de curso ela vai trabalhar em sistema aberto, tá? Vou chamar elas de B1, que são sensores, tá? E B2, show de bola. Então, vamos para a nossa lógica. Elas não vão trabalhar em sistema de desligamento, então, abaixo, tá, da minha botura de emergência, eu vou trabalhar com a porta 1 e a porta 2. Isso para mim significa o quê? Que eu vou depender dessas condições em série para fazer o fechamento do circuito total. E vou colocar aqui K1, é o meu primeiro exaustor, tá? Vamos fazer aqui o fechamento do circuito, tá? Vou trazer um pouquinho para baixo, trazer para o lado, show de bola, fechei aqui, ponto, ponto e ponto. Já liguei, certo? Vou fechar aqui, ó. Prontinho. Bom, já tem aqui, ó, a primeira etapa, tá? Ou seja, a partir do momento em que eu fechar as duas portas, eu vou ligar o meu primeiro exaustor. Agora eu tenho um segundo. O segundo é que é o detalhe. Por quê? O segundo depende do primeiro exaustor estar ligado, né? Então tem um time, né? Então, se eu tenho um temporizador, eu tenho aqui um relé temporizador, certo? Eu tenho um temporizador aqui para poder fazer o fechamento. Então aqui eu vou chamar ele, né, de DT1. Quanto tempo? Vou botar aqui 2 segundos. 2 segundos aqui. Coloquei ele em paralelo, certo? Agora a gente vai ver isso aqui fechar. Vamos lá. Isso aqui. Beleza? Bota uma interseção, tá? Quando você coloca no meio, a interseção já aparece sozinha. Quando ele se junta aqui, sem colocar ele, senão ele não lê, tá? O cara de cima não vai fazer a leitura e tem uma interseção de cabo ali, tá? Bom, o que eu preciso para ligar esse temporizador? Preciso que o primeiro exaustor esteja ligado. Quando ele vai estar ligado, quando as duas portas fecharem. Então vou utilizar um contato aberto. Esse primeiro contator. Vou botar ele aqui, ó. K1. Para ligar esse meu temporizador. Então, quando o K1 entrar, fecha esse contato. E faz, né, o acionamento do meu temporizador. Faço o mesmo sistema aqui. Venho aqui e fecho, certo? Interseção no cabo. Fechei aqui. Beleza, já tenho meu tempo. Agora, Diego, eu tenho tempo. O que eu preciso fazer mais? Eu preciso então agora verificar o funcionamento desse temporizador. Certo? Quanto tempo? 2 segundos. Então venho com o contato. Vou botar aqui. Mesma nomenclatura. Tá? Estou trabalhando com DT1. E agora eu entendo que quando o K1 fechar, vai contar o tempo. E esse contato aqui vai fechar. Aí sim eu ligo K2. Tá? Ele ficou muito para baixo. Vou melhorar aqui para ele ficar simétrico. Tá? Eu sou meio enjoado com isso. Vamos lá. Fechou aqui. Mesma situação aqui. Vou finalizando. Coloco uma interseçãozinha aqui. Tá? E aí faço a alimentação do meu comum. Poderia puxar esse comum por debaixo das portas? Poderia. Ótimo, maravilha. Eu também posso puxar por aqui, porque não vai fazer diferença. Tá? A não ser que o contato cole. Aí já vem a outra parte de projeto. Você pensar nas falhas. Ou o contato colou, vai se manter ligado. Aí você pode pensar nisso. Certo? Fora, não tem problema nenhum você pegar e fazer esse tipo de acionamento. E cada detalhe de projeto você tem que pensar de uma maneira, né? Nas falhas possíveis. Mas se você pensar em todas as falhas, o projeto vai ficar enorme, certo? Mas aqui já é funcional. Então agora com o nosso circuito fechado,
a gente vai fazer o teste, obviamente, do nosso funcionamento. Então a gente vai ligar aqui nosso simulador. A gente vai fechar aqui nossos dois disjuntores do exaustor, certo? Bom, já estamos preparados aqui com o nosso circuito de força, só esperando aqui agora o contator fazer o acionamento de cada exaustor, certo? Então, ligamos aqui o disjuntor de comando, temos aqui a nossa botura de emergência e as nossas duas portas, certo? As duas portas vão fazer a série para ligar o primeiro exaustor. Ligou a primeira porta, tá? Segunda porta, acionou o primeiro contator, exaustor, contou o tempo, ligou o segundo exaustor. Bom, é exatamente isso. Circuito simples, tá? Mas às vezes confunde a gente porque não está falando de motores, não está falando de algo que às vezes a gente está mais adaptado, né, do nosso cotidiano de fazer acionamento, tá? Então, é exatamente isso. Eu tenho aqui, tá, duas alimentações, tá? Um circuito aí bifásico, tá? Nessa situação, onde eu tenho acionamento por contator para fazer o nosso circuito de comando, para ficar mais fácil o acionamento, e eu tenho aqui a nossa segurança das portas, que é o que é solicitado. Bom, o que eu necessito, o que eu peço que vocês entendam, é o princípio da lógica, tá? Nesse caso inicial, como é que funciona esse exaustor? Como é que ele é ligado? Né? Como é que eu vou fazer o acionamento? Nesse caso, eu estou fazendo o acionamento ali, mas eu estou passando esse cara aqui, ó, está sendo a situação onde vai ser o nosso exaustor, mas eu sei que um desses cabos está indo diretamente, tá, para a nossa caixinha onde tem um capacitor, onde vai fazer o acionamento diretamente do meu exaustor. Eu posso desligar o exaustor naquela caixinha, entendeu? Mas o meu circuito já vai estar ligado. A partir do momento que eu desligar, ele literalmente não vai ligar pela caixinha mais. Abrir a porta, né? Se eu abrir qualquer uma das portas aqui, ó, vai cair exatamente os dois, né? Afinal, caiu o primeiro, o segundo também cai. Então, liguei novamente, tá? Ligou o primeiro, contou o tempo, ele botei 2 segundos, ligou o segundo. Então, é um sistema onde eu tenho que pensar quem é a prioridade, o que vai fazer o desligamento e o acionamento do próximo, o que mais vai ligar. Então, é esse um entendimento de lógica, certo? E uma dessa também pode te reprovar numa prova técnica. Então, você tem que pensar em toda a lógica. Entender o funcionamento, baixar manual, né, perguntar. Nesse caso, faltou aí, talvez você se questionar como você faria essa ligação, né? Perguntar qual o tipo de exaustor para você entender o funcionamento, porque não é qualquer tipo de acionamento, foi bem específico. Um exaustor ligado e depois um tempo para ligar um segundo exaustor mediante duas portas fechadas. Foi algo muito específico, certamente algo que poderia ter lá, tá? Para você fazer uma manutenção, para você fazer um acionamento, algo que ele necessitasse. Ele queria ver a sua capacidade técnica. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo, que eu vou trazer muito mais conteúdos assim para vocês. Foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima.